Hora de falar sobre o Corinthians. Você sabia que 14 diretores já deixaram o clube desde que Augusto Melo se tornou presidente? E são os mais variados motivos. O último deles, Pedro Silveira, que era diretor financeiro do Corinthians até a última sexta-feira, quando pediu demissão. Ele alegou problemas de saúde e esses problemas existem, com direito inclusive a tratamento nos Estados Unidos. Mas não haveria pior hora para o diretor financeiro do Corinthians abandonar o barco do que agora. Afinal de contas, nessa segunda-feira, o Corinthians vota em seu Conselho Deliberativo as contas de 2024 e em caso de reprovação, e essa é uma tendência, o Augusto Melo passa por mais um processo de impeachment. Importante lembrar ou contar quais os diretores que deixaram Augusto desde o início da gestão, 1 ano e 4 meses e 14 saídas. Já houve saídas de diretores financeiros, do futebol, jurídico, marketing, comunicação, base, futebol feminino, entre outros. Pedro Silveira é o segundo diretor financeiro a sair alguns meses antes. Em julho do ano passado, o responsável por sair foi o Rosalá Santoro. Saídas mais polêmicas do Marcelo Mariano, que era diretor administrativo, e embora ainda mande alguma coisa, e Sérgio Moura, superintendente de marketing. Eles saíram em meio ao caos do caso Vai de Bet, que deve garantir nos próximos dias o fim do inquérito, a investigação policial com denúncia e indiciamento para Augusto Melo, Sérgio Moura e também Marcelo Mariano. Eles devem ser indiciados por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Rubens Gomes, o Rubão, saiu do departamento de futebol no ano passado, Fernando Alba também como diretor adjunto de futebol. Já Fabrício José Vicentim era diretor adjunto da base e foi embora, Cris Gambaré era diretora de futebol feminino. Departamento jurídico, as saídas de Unquili, Leonardo Pantaleão e também de Fernando Perino. Suzy Miranda saiu da diretoria social, Wagner Vilaron se desligou do cargo de superintendente de comunicação, assim como Josiane Ribeiro. Para completar, esse não era diretor, até por isso não o incluí, mas o Fred Luz também não aguentou continuar no clube. Havia sido contratado como CEO do clube, garantindo expectativas ao torcedor, mas a verdade é que ele não pôde trabalhar. Para piorar tudo isso, além das 14 saídas, da investigação policial no caso do Vai de Bet, da chance de as contas reprovadas na noite dessa segunda-feira, Corinthians ainda tomou 4-0 do Flamengo em pleno Maracanã na tarde desse domingo. E o resultado só serviu para aumentar a pressão, especialmente depois da chegada do Dorival Júnior, que se apresenta nessa segunda-feira. Em relação ao Corinthians, meu irmão, perder pro Flamengo, quase todo mundo vai perder. É como perder. Você pega o Vasco, que o Corinthians meteu 3-1, você pega o Vasco jogando com o Flamengo. O grande problema do Corinthians é que, por exemplo, o seu Carrilho não consegue correr segundo tempo. O que está acontecendo com esse cara? Pô, quantas vezes eu, Souza, Veloso, a torcida do Corinthians, Godoy, a gente coloca a importância do Carrilho com a ausência do Garro. Vamos lá, o cara não consegue dar um pique. O que está acontecendo, irmão? Qual que é a parada? Como é que um jogador de 32 anos não consegue correr? Por quê? O que está acontecendo? O André Ramalho, quando ele chegou sem fazer pré-temporada, meu irmão, era dificilmente ele perdia uma cobertura do lado esquerdo, do lado direito, ganhava. O que está acontecendo, irmão? O que vocês estão achando que vocês são? Não é perder pro Flamengo hoje, eu acho que só o Palmeiras que bate de frente. E aí você pega os times do Rio, que aí é um clássico regional, que aí é uma outra motivação, que isso é natural. Só que é o seguinte, como perdeu? Aí veio o treinador que ganhou 2 jogos do Sport, e se foi um jogo mais ou menos. Não foi? Uhum. Aí você joga contra o Racing do Uruguai. Tem o Félix Torres que é expulso. Eu faço um jogo onde eu ganho o jogo de 1-0 num lance de escanteio, gol do Romero. Aí eu jogo contra o Fluminense. Em casa, eu perco o jogo e não jogo nada. Eu jogo contra o Bahia, primeiro jogo. Eu jogo com o time reserva, eu faço um bom jogo. Eu jogo contra o Vasco, eu ganho de 3-1. Ponto, acabou o Corinthians. Acabou o Corinthians. Qual é a ideia daquilo que eu penso, que eu falei com o Godoy ontem, no apito final? Meu irmão, o Hugo, você não tem o que falar de seu menino. É um goleiraço, mesmo ele falhando no lance, ô Hugo, acertou a bola, mete pro Souza lá, ó. Deixa eu pegar o pessoal ali, pro pessoal ver como é que não erra o passe. Ó, tá ali, ó. Mete devagar, não vem por dentro.
por dentro, não Lateral. dá. O lateral Vai tava lateral, aberto. você tá longe do gol, mas tudo bem. Lateral aberto, tá tudo bem. Agora, vamos lá, o Mateuzinho tá jogando? Não. Félix Torres tá jogando? Não. André Ramalho tá jogando? Não. Se precisar do Kaká, aí a gente pula da ponte. Pula da ponte Rio-Niterói, aí vê se o Tubarão tá lá ou só sogra tá lá, né? Aí você vai ver. Aí você tem o Gustavo Henrique. Entrou pra... mais ou menos, hein? Mais ou menos. Aí você tem o Andileri, que é bom lateral. É um cara que marca, um cara que, sabe, que não pipoca. Uma baita de uma contratação. Aí você tem o Breno Bidon, menino craque de bola, mas precisa ter panca, né? Aquela coisa toda, jogar o Campeonato Paulista. Brasileiro, meu irmão, você joga contra o Fortaleza é porrada. Brasileiro é o pior campeonato que tem, não é Libertadores. E aí você tem o Carrilho, que tá andando em campo. Aí saiu o Garro. Pô, mas peraí, o Corinthians não joga mais por causa do Garro? Ah, o Palmeiras não joga mais por causa do Rafael Veiga? Ah, o São Paulo não joga por causa do Lucas? Ah, o Pedro voltou? 5 jogos, 4 gols. Sabe quantos gols tem o Vitor Roque? Nenhum, em 11 jogos. O Pedro é um monstro. Mas aí quem joga do lado dele? De Arrascaeta, Everton, Luiz Araújo, né? Aí o Gerson que é craque. Não tem, o Flamengo é campeão brasileiro, irmão. Não tem um time de futebol sul-americano. E no mundo, o Flamengo hoje briga com o Real Madrid, briga com o Barcelona, briga com o Manchester. Se fizer certinho, briga com todo mundo. Botar o Flamengo na Champions League aí, botar no Premier League, o Flamengo briga pra ser campeão. Isso é o que eu penso do Flamengo. Aí você pega o Corinthians, o Yuri Alberto. Há quanto tempo que ele não joga? Legal, vai. Aquele que eu e o Godoy, o Souza, o Veloso, os donos da bola, a gente chega e fala, pô, não, ele tá jogando... Não, você fica ligando pro Cascão ver, eu tô com dor no ombro, tô com dor na fimose, que não sei o que, não tem essa comigo. Não tem esse negócio de ficar mandando recado pra mim, não. Nem a sogra minha eu falei hoje, que eu pego a filha dela, eu namoro a filha dela, eu faço umas coisas, a gente brinca, a gente toma dura, aí eu vou dar moral pra minha sogra hoje. 4-0, quer que eu fale da sogra? Godoy tava do lado. Godoy falou, graças a Deus que a minha morreu, né? Godoy falou, isso é um absurdo, Godoy, você falar uma coisa dela. Você falou sim. Você falou, que bom que morreu. O que é isso, Godoy? Aí... amava, não. Amava, você deu graças a Deus. Aí, voltando, o Memphis, craque, certo? Joga muito. Saiu ontem, pá, tá tudo certo. Vamos lá, quem tá jogando bem no Corinthians? O Romero fez o gol contra a equipe do Racing, 43 gols, e é o único cara que desenvolve, que tenta jogar e que não é o craque. Vamos lá, quem tá jogando... Aí o Corinthians, no Campeonato Paulista, pô, ganhou de todo mundo, perdeu só pro São Paulo, era um time com aspecto de 3 volantes, aí veio o seu Orlando... Interino, né? É igual vice-presidente, vice-prefeito. Os caras que é vice-presidente, ele fica vendo os caras, fala lá, tá vendo? Falei, desgraçado. Isso aí o vice-prefeito, tá vendo? Fez lá aquele negócio, avisei. Quando eu assumir, você vai ver. Eu falei que não era pra assinar. Eu falei, torcendo pro cara morrer, torcendo pro cara ficar aleijado, torcendo pro cara bater o carro, né? Pra pegar as coisas, né? Tá viajando. Falei lá, pegou lá. É isso. Agora, interino, meu irmão, você vai jogar contra o time do Racing. Aí você vai jogar com o Flamengo, você coloca o Carrilho do lado, né? Lá direito. Pra marcar o Ito, Não, brincadeira. Não, aí você bota 2 volantes. Aí você bota o Ranieri, pra correr que nem um desgraçado, foi o pior jogo dele, mas ele é bom de bola. E o Bidon, pra ficar com Gerson do lado direito, o De La Cruz marcando e enfincado. Aí você pega o De Arrascaeta, que é um monstro. Aí você pega o volante, que é o De La Cruz, o outro... Pulgar. O Pulgar, que é um baita do volante. A chegada do Wesley, Aí o treinador sai o Memphis, aí o Nenê, zagueiro. De vez de proteger a zaga, o Orlando, o zagueiro, bota o Igor Coronado. Coronado neles. Coronado nele. Aí o que o Flamengo fez? Pá. Era pra ser uns 8. Mas o problema não é perder. Não, era pra ser uns 8. Era pra ser uns 8. Era mais. Não, era pra ser uns 8, Veloso. As 3 defesas que o Hugo fez, as bolas na trave. E aí também a gente sabe que a gente jogou, e o Godoy sabe que foi
A gente tira o pé. Tira. No segundo tempo tirou. Tira o pé. Vocês não sabem o que é tirar o pé. Vocês que não jogaram no Maracanã, no Morumbi, não apitaram, vocês não sabem o que é tirar o pé. O cara pega a bola, joga pro lado, né, enrola, porque não quer humilhar o adversário, tem o respeito. E isso aconteceu ontem. E aconteceu, porque se força, era 8-1. Mas a minha pergunta para vocês três não é o jogo de ontem. É tudo que eu coloquei. Você sair fora da pré-Libertadores, você estar na Sul-Americana e você está na terceira posição, com 4 pontos. Qual é a bagunça? Qual é a bagunça dos jogadores? Era o Emiliano? Era o Ramon? É isso que às vezes eu não entendo, sacou? Eram eles. Eles eram responsáveis por o time não desenvolver. O Corinthians é raça, irmão. O Corinthians é disposição. O Corinthians não é técnica, nunca foi. Mas o que esses caras estão achando aí, que eles acham, porque ganhou um campeonato que tá tudo bem. Aí, em cima disso, para vocês três, o que o Dorival Júnior tem que fazer para entender o que ele viu, o que ele sabe, o que ele escuta? Porque é o seguinte, ô Pica-Pau, quando o dirigente vai te contratar, ou quando o CEO vai te contratar, eles contam só as coisas boas. Então vamos lá, qual a coisa boa? O Memphis, daqui a pouco o Garro tá voltando, o Carrilho joga muito. Hugo. Hugo é demais. Não, peraí. Conta do Kaká, conta do Igor Coronado, conta do Matheus Bidu, conta do Hugo, né? Hector. Conta do Hector Hernandes, conta de quem não entra pra jogar, do Thales Magno, que depois que renovou não jogou mais nada. Tem que contar a verdade pra ele. Porque, nesse sentido, diga-se de passagem, Cascão, Léo, o raio que eu parto aí em cima pra saber como é que tá, senão fica uma hora aqui falando. Faço stand-up aqui da sogra. Quem nunca quis ver a sogra de biquíni? Não, tá apontando pra Já mim. viu? Não. Já viu pelada? Tá doido? Você? Não, nunca vi. Vocês nunca fizeram zoinho pra sogra? O que você comeu? O que Não, vocês nunca fizeram. Só eu, né? Só eu que fiquei olhando minha sogra. Tá bom. Pensamentos aí só você tem. Tá bom. Vamos lá, voltando. Volta. Voltando. Volta Aí mesmo. você pega. O Júnior dá jeito nisso? Dá. O que o Júnior tem que fazer taticamente? O que esses jogadores fizeram e que não estão fazendo mais? Porque eles derrubaram a comissão técnica. Derrubaram. Derrubou ou não derrubou? Derrubaram, principalmente Pra você, a derrubou ou não declaração derrubou, Godoy? Sim. Derrubou ou não? Derrubou, irmão. Vê se os caras derrubaram o Zubeldia. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Jorge Nicola e também um cortezinho do programa Os Donos da Bola aí, comandado pelo apresentador Craque Neto, descendo a lenha no time do Corinthians. Mas antes de falar dessa derrota vexatória do Corinthians lá no Rio de Janeiro para o Flamengo, vamos falar um pouquinho da política do Corinthians. Hoje à noite haverá votação pelo Conselho Deliberativo das contas do presidente Augusto Melo. Se aprova ou reprova as contas de Augusto. Se for reprovada, o presidente pode ser afastado preventivamente, porque tem uma chance enorme de ser reprovada, porque as contas do Corinthians, aproximadamente aí 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses e meio de mandato do presidente Augusto Melo, a dívida do Corinthians ela cresceu em torno de mais de 700 milhões de reais. E Augusto Melo diz o seguinte: 400 milhões é dele mesmo. Porém, 300 milhões Augusto não assume, porque ele fala que é dívida da gestão anterior. Se for reprovado, Augusto pode ser afastado e depois vir a sofrer um impeachment. Mas Augusto Melo, em algumas entrevistas, seja ela coletiva ou para o programa de televisão, ele disse que infelizmente acabou errando quando assumiu o Corinthians, contratando jogadores errando, gastando mais do que deveria em determinadas contratações, né? Então Augusto reconhece o erro e tem uma série de coisas que pesa contra Augusto. Por exemplo, o Augusto acabou
aí sendo investigado, né, e continua ainda pela Polícia Civil sobre o caso Vai de Bet, né? E ao final da investigação, Augusto Melo corre o risco de ser indiciado e aí virar um inquérito. Augusto também está sendo investigado pela Polícia Civil sobre lavagem de dinheiro. Então, duas coisas muito graves sobre o caso Vai de Bet, sobre lavagem de dinheiro. Então, após o Augusto assumir o Corinthians, já 14 diretor deixou o Corinthians. Por que Augusto falou que ia ser uma administração extremamente profissional, né? E os diretores que Augusto contratou não deram conta do recado, já foram demitidos 14. Inclusive o Pedro Silveira, né? Recentemente, final de semana, ele pediu demissão do Corinthians. Então era o homem de braço direito do presidente Augusto Melo. O Pedro Silveira acabou alegando problema de saúde. Augusto aceitou o pedido de demissão, mas foi no momento inoportuno, porque hoje tem a votação aí pelo Conselho das Contas do presidente Augusto Melo. E Pedro Silveira sempre foi um homem de braço direito do Augusto. Então ele alegou problema de saúde e Augusto aceitou o pedido de demissão. Augusto desejou pronta recuperação, mas é um cara que era de extrema confiança do presidente Augusto Melo. Então o Corinthians tem graves problemas na administração. A gestão do Corinthians é uma gestão turbulenta, uma gestão complicada, que o Corinthians está aí praticamente 10 dias sem ter um treinador. Isso não poderia ter acontecido com o time da grandeza do Corinthians. Era necessário o Corinthians ter tudo apalavrado com outro treinador para demitir o Ramon Dias. Tendo em vista que o Corinthians hoje não é como antigamente. Não tem uma comissão técnica permanente. Então, quando sai um treinador, o Corinthians puxou Orlando Ribeiro, lá do Sub-20. Só que o Orlando Ribeiro, ele não faz parte da comissão técnica do Ramon Dias, então ele não sabia como que era o trabalho do Ramon Dias. Inclusive, o Orlando Ribeiro já voltou hoje para o Sub-20, já trabalhou no Sub-20. Então você vê, olha, o Corinthians quando tinha, num tempo um pouco mais distante, tinha Fábio Carille na comissão técnica. Quando caía um treinador, o Fábio Carille já sabia tudo que o treinador principal fazia. Então não haveria problema nenhum. Mas hoje, olha o que aconteceu com o Corinthians ontem no Rio de Janeiro. Situação vexatória, situação vergonhosa. O técnico Dorival Júnior estava nas tribunas do Rio de Janeiro acompanhando o jogo ao lado do diretor executivo Fabinho Soldado. E o Dorival acabou até que enfim, né? Até que enfim. Eu pensei que ia ser anunciado o Papa antes de o Corinthians anunciar um treinador. O tanto demorou. Até que enfim, hoje o Corinthians acabou anunciando aí a contratação do treinador Dorival Júnior, né? Nessa segunda-feira. Anunciou em sua rede social. Dorival Júnior, na terça-feira, na parte da tarde, amanhã, vai fazer um treinamento, né? Treinamento mais de conversa, porque não dá pra jogar ontem, né? Treinar pesado amanhã pra jogar quarta-feira, não dá. Vai se apresentar aos jogadores, bater um papo, né? Conversar com a comissão, conversar com a comissão técnica dele, né? Vai fazer um reconhecimento ali da Neoquímica, bater aquele papo com a galera, conversar com a diretoria, né? Um treino simples, mas é de conversa mesmo, porque na quarta-feira Dorival já enfrenta aí o Novo Horizontino pela Copa do Brasil fora de casa, primeiro jogo de ida, né? Então, o Dorival acabou sendo anunciado hoje ao Corinthians. Dorival trouxe na sua comissão técnica seu filho Luca Silvestre, trouxe também na comissão técnica Pedro Soteiro e trouxe como preparador físico Celso Rezende. Então essa é a comissão técnica do Dorival.
Espero eu que ele faça um trabalho maravilhoso, né? Dorival já chegou e já foi muito bem na apresentação, porque ele chegou rasgando elogios para a torcida do Corinthians, que realmente é uma torcida diferenciada, é uma torcida que apoia do início ao fim, é uma torcida que, onde o clube vai, leva uma galera enorme. Inclusive o Corinthians foi jogar com o Flamengo ontem, acabou, né, o Corinthians levando aí 6 mil torcedores, que era 6% da capacidade, né, dos ingressos, e infelizmente a polícia atrasou, né, a torcida do Corinthians entrar em campo. Isso é muito grave, isso precisa ser investigado. Teve torcedor do Corinthians que entrou no Maracanã no final do jogo, então precisa ser investigado o que aconteceu, qual foi o problema, e a polícia, né, dá uma explicação, né, passar para a imprensa o que está acontecendo, porque se isso acontecer, se isso continuar acontecendo, é lamentável. Até porque quando vem um torcedor de qualquer outro clube aqui para São Paulo jogar o Corinthians, nós recepcionamos muito bem todos os torcedores de outro clube. Então, o mínimo que a torcida do Corinthians merece é respeito. É respeito. Se falando um pouquinho do jogo, hoje eu estava assistindo um programa Os Donos da Bola, o craque Neto acabou sentando a madeira no jogador do Corinthians. O Neto não poupou ninguém, falou da defesa. A nossa defesa é uma peneira. Nossa defesa é uma peneira. Gustavo Henrique e André Ramalho, péssimo dos péssimos. Me fez lembrar a memória de Paulo Roberto Martins, quando trabalhava na Rádio Globo, que dava as notas, conceituava e falava péssimo dos péssimos. A defesa do Corinthians é péssima. Gustavo Henrique, André Ramalho, ontem foram péssimos. Aí, se você sacar o André Ramalho e Gustavo Henrique e colocar Kaká e Félix Torres, piora muito mais. Então o craque Neto ainda brincou. Não, para você colocar o Kaká e o Félix Torres, é melhor você pular da ponte. O craque Neto é uma comédia mesmo. É muito engraçado, rapaz. Então, olha para você ver um Corinthians que tem uma defesa que é uma peneira, tem um lateral direito extremamente inqualificado, tem um lateral esquerdo muito bom, mas ontem não jogou nada, tem um meio de campo com Ranieri, José Martini, Carrillo, Breno Bidon, vamos falar aqui, Igor Coronado, né? Mas te falar, mas ontem os jogadores estavam perdidos. O Flamengo deitou e rolou. O Flamengo fez o que quis com o Corinthians. Foi uma vergonha. Aí, no ataque do Corinthians, Memphis não tá jogando nada faz tempo. Memphis, contra time grande, não consegue performar. Só consegue jogar um pouquinho quando pega um time tecnicamente fraco. Porque contra o Palmeiras não jogou nada. Contra o Racing ano passado na Sul-Americana foi eliminado, não jogou nada. Foi eliminado esse ano na pré-Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, não jogou nada. Não jogou nada ontem contra o Flamengo no Rio de Janeiro. E o Roberto está numa péssima fase, já faz algum tempo. Então, o craque Neto hoje perdeu a paciência e descascou. André Carrillo, que joga muito, tem habilidade, inteligente, versátil, técnico, joga em aproximação, não tá jogando nada. Será? A pergunta que eu faço para vocês: que tem algum jogador do Corinthians curtindo noitada? Que tem algum jogador do Corinthians curtindo balada? O jogador do Corinthians parece que foram para uma feijoada, almoçaram e ainda após o almoço comeram uma churrascada. Jogador desse jeito. O que me parece que o jogador do Corinthians passa a noite na balada e de manhã chega, dá uma descansadinha um pouquinho e vai jogar à tarde. O que me parece é isso. Será que está acontecendo isso? Eu não sei não. Eu vou aqui
verificar com as nossas fontes aqui do canal, né? Consultar nossas fontes, o que eles podem me falar a respeito disso. Nós temos fontes no canal bem próxima de jogadores, então a gente vai entender melhor o que está acontecendo. Porque é uma vergonha. Jogador do Corinthians andando em campo. Andando em campo. Meu Jesus do céu. Jogador do Corinthians passeando em campo. São muitos motivos que levaram o Corinthians a essa derrota vexatória de 4-0. Olha, claro, o Flamengo tirou o pé. Porque se o Flamengo continua jogando em linhas avançadas, em linhas altas, fazendo a triangulação da bola, fazendo infiltrações, o Flamengo tinha enfiado 7, 8, tranquilo. Ó, o Corinthians ficou, pra mim esses motivos, tudo aí ajuda a desgastar o time. O Corinthians ficou 10 dias sem treinador. Corinthians é um elenco que joga longe um do outro, os jogadores. A postura do elenco é andar em campo. É um time sem comando. Esse time, do jeito que está hoje, não vai ao lugar nenhum. Corinthians vai parar esse ano no Paulista e lutar no Brasileiro para não ser rebaixado. Desculpa. O técnico Dorival Júnior vai ter muito trabalho para consertar e dar uma cara a esse Corinthians. Porque o time não é o pior do Brasileirão. Nem o pior. Mas precisa de ter vontade. O Corinthians é conhecido como um time de raça, um time de luta, um time de batalha, um time de guerreiros. E você tá vendo o quê do Corinthians dentro de campo? É um time de sonolento. É um time de uma postura, sabe? A gente não percebe que o jogador do Corinthians tem vontade de ganhar. Não percebe nada de diferente nesse time. É um time morto, cansado. É um time que dá raiva de se assistir o jogo. Infelizmente, mas é a realidade. Então Dorival chegou hoje, foi apresentado, amanhã dá o treino, vai dar uma coletiva, né, de imprensa. Quarta-feira estreia na Copa do Brasil. E eu espero, sinceramente, que o Dorival possa dar um jeito nesse time, que possa aí criar um sistema tático, ensinar esse time a jogar agrupado, ensinar esse time a jogar coletivamente. Porque hoje é uma verdadeira bagunça. E aí, fiel? O que vocês acharam do jogo de ontem? Qual que é a opinião de vocês? E sobre aí a votação das contas. Você acha que Augusto Melo, o conselho, vai reprovar as contas de Augusto Melo? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar o seu comentário. Deixe também o seu like e deixe a inscrição no vídeo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.